E aí pessoal, aqui é o Ícaro do canal Mátesis, né? E em primeiro lugar, eu espero que todos vocês tenham tido um bom Natal e um bom Ano Novo. Mas indo direto para a questão do vídeo, né? Como vocês notaram, eu tinha colocado antes um vídeo sobre epistemologia, né? Quem não tiver assistido aí, eu peço que assista, né? E aproveito e peço também para, além de ver esse vídeo, também peço para curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, etc, etc. Mas como vocês viram lá nesse vídeo de epistemologia, eu fiz uma apresentação básica, né? Tentando apresentar ali pontos gerais, bem gerais mesmo, sobre a história e também o desenvolvimento da disciplina hoje em dia, né? E pontos de pesquisa interessantes ali que o pessoal deve estar ciente, né? Nessa disciplina filosófica chamada epistemologia. Hoje eu queria falar um pouco sobre a questão da metafísica e da ontologia, né? E essas discussões vão fazer parte de uma série de vídeos que eu vou postando de forma mais periódica, não necessariamente um seguido do outro, né? Vai ser de forma mais periódica, sem ser um seguido do outro, que vai ser vídeos esclarecendo determinadas disciplinas ou tópicos de investigação, principalmente filosóficos, né? E todos eles vão ser mais orientados para a parte de filosofia teórica, né? Não para a parte de filosofia prática. Por quê? Porque esse é o meu interesse, né? Essa é a parte que eu venho estudando com mais intensidade, né? E daí, entre essas disciplinas, vamos ter, como já teve a primeira epistemologia, eu posso comentar, se vocês quiserem, tópicos específicos e mais aprofundados sobre algumas coisas de epistemologia. Metafísica, eu vou começar com esse vídeo, e também outros tópicos, como teoria da verdade, filosofia da linguagem, entre outros, né? E hoje, só para esclarecer, né, esclarecido isso, hoje eu queria discutir como ponto de partida da questão da metafísica um problema que surge constantemente, que é a questão da metafísica e da ontologia. Metafísica e ontologia são a mesma coisa ou não são? Ou podem ser a mesma coisa, ou podem ser distintos, né? Eles são a mesma coisa ou podem ser distintos? O primeiro ponto que a gente pode falar é primeiro que a gente encontra, né, como ponto de base para, inclusive hoje em dia, em manuais de metafísica, hoje na tradição analítica, a gente vê constantemente como ponto de partida desse esclarecimento dessa disciplina o retorno a Aristóteles, né, ainda hoje, né? E é justamente por que acontece isso? Porque em Aristóteles a gente encontra uma síntese dessa disciplina de forma clara, né? No Aristóteles a gente encontra pelo menos 3 concepções de uma disciplina que estuda a estrutura do real, a estrutura da realidade no seu nível mais fundamental, né? A primeira concepção que a gente encontra é aquela concepção que a gente vê ali no livro das categorias, né? E ali a gente tem uma primeira concepção, uma primeira articulação de metafísica, né? Ali ainda preliminar, em que a metafísica é considerada como uma teoria das categorias gerais do ser, né? Ali a gente já tem claramente, como eu já inclusive mencionei em outros vídeos, uma proximidade muito grande com a última parte do Platão, né? Principalmente ali no diálogo sofista, né? Que é muito importante. Para mim, o sofista é um diálogo mais importante, talvez, entre os diálogos platônicos, para se compreender o núcleo da teoria filosófica última de Platão. Mas, continuando aqui, né? O que a gente encontra ali uma primeira articulação teórica de uma disciplina metafísica ontológica em Aristóteles. Essa primeira articulação é uma ontologia como um sistema categorial dos modos de ser, né? E aí você tem toda a divisão lá dos modos de ser, das substâncias, dos acidentes, etc. Uma outra que a gente vai encontrar, as outras a gente vai encontrar mais precisamente no próprio livro da metafísica, né? Que ali a gente vai encontrar uma concepção da metafísica como uma teoria das estruturas mais fundamentais do real, ou da realidade, né? E ali a gente vai encontrar principalmente essa concepção vinculada com a teoria, segundo a qual a metafísica tem como objeto primário ali na metafísica, né? Como objeto primário o ente enquanto ente, né? E esse ente aqui é contraposto, por exemplo, no contexto da metafísica ali acho que do livro Gama, se não me engano,
contraposto com a questão das ciências particulares, né, como a matemática, a física, etc., que consideram o ente de um ponto de vista específico e mais particular. Né? A metafísica é aquela disciplina que considera o ente na sua fundamentalidade, e daí essa coisa do ente enquanto ente. Ok? Mas há também, embora seja menos considerado, porque é uma concepção que já está em Platão, inclusive, né, e é desenvolvida nos médio-platônicos, né, ali da academia, e também pelos neoplatônicos, e também é rediscutido por Aristóteles, perdão, na metafísica, só que nos últimos livros da metafísica, que é a questão da metafísica como a ciência dos princípios, né, dos princípios mais fundamentais do real. E nessa medida a gente tem novamente uma proximidade com essa segunda que eu falei agora da metafísica como um ente enquanto ente, né? Só que ela é considerada agora desde os princípios e não considerada desde seu objeto específico, não seu objeto formal, digamos assim. Ok? Então a gente encontra já em Aristóteles essas três dimensões, né, essas três articulações da disciplina da metafísica, né? Ou seja, a metafísica enquanto uma teoria categorial dos modos de ser, uma teoria do objeto formal da metafísica, que é o ente enquanto ente, e uma teoria da estrutura fundamental da realidade a partir dos seus princípios fundamentais. Ok? E essas três concepções vão ser transpostas contemporaneamente, por exemplo, para a discussão sobre a ontologia, por exemplo, a ontologia do ponto de vista categorial, ou das coisas que há, do que há, né? A gente vai ver justamente, só que de um ponto de vista mais extensional, do ponto de vista da predicação, né? Com o Quine, por exemplo, com a sua teoria do comprometimento ontológico, né? Ou seja, a teoria que reduz a questão da existência ao operador de quantificação. Né? Ok? E, por sua vez, né, a retomada de uma metafísica mais aristotélica, que é quase que o mainstream hoje em dia, que é uma versão quase que neo-aristotélica, que a gente vê, por exemplo, no A.J. Lowe e outros, né? Que é a retomada da metafísica, né, a partir principalmente dos trabalhos do Crick, etc., de uma metafísica mais aristotelicamente orientada, né, que é uma metafísica que realmente tenta articular uma teoria geral, uma teoria estrutural do real, né, ou seja, dos aspectos mais fundamentais da realidade. Okay? E, por sua vez, essa seria a disciplina da ontologia. Né? Só que essa ontologia ela é considerada normalmente como a mesma coisa que a metafísica. A questão é possível, dada essa questão, dizer que, em que medida a gente pode desenvolver teoricamente essa disciplina ao ponto de que a metafísica seja distinta da ontologia. Né? E essa questão foi um pouco bem desenvolvida, penso eu, pelo Puntel, um filósofo chamado Lorenz Puntel, né? Que inclusive é um alemão brasileiro. Né? Então, ele tem uma série de artigos e também um trabalho mais seminal chamado Estrutura e Ser, né? Mas também tem artigos na Review of Metaphysics, né? Que ele, por exemplo, a Metaphysics, deixa eu ver aqui, então, para quem quiser saber, né, por exemplo, tem um artigo bastante interessante dele, chamado Metaphysics, a Traditional Mainstay of Philosophy in Need of Radical Rethinking, que ele trata muito bem essa questão, que é uma visão de que a metafísica pode ser distinta da ontologia, na medida em que nós entendemos essa teoria da estrutura fundamental da realidade como uma teoria geral dos entes. Né? Só que o que ele argumenta é justamente o seguinte, não necessariamente um desenvolvimento filosófico precisa acabar numa teoria geral dos entes, na medida em que se faça uma distinção entre ser e ente, ok? Então, na medida em que uma metafísica se desenvolve a tal ponto de que uma teoria geral dos entes aponta ou permite chegar a um ponto de permitir uma articulação mais fundamental, que seria essa teoria do ser, aí nós temos, nós temos um desenvolvimento que permite fazer essa distinção entre metafísica e ontologia. Então, nessa medida, uma ontologia
seria identificada justamente como essa teoria fundamental dos entes, ok? Ou seja, o real é entendido como a estrutura fundamental que constitui os entes reais, né? E a metafísica, por sua vez, seria o desenvolvimento último, né? O desenvolvimento último dessa ontologia que culminaria, por assim dizer, nessa teoria fundamental do ser. O ser aqui enquanto distinto do ente. Okay? O ser seria aquela dimensão que englobaria, articularia e explicaria toda a constituição dos entes. Okay? Aí, isso claramente aí retoma a metafísica de Tomás de Aquino, né, em que os entes têm ser, né, e eles têm o seu ser por participação. Né, eles têm o seu ato de ser por participação no ser subsistente, né, fundamental, que é Deus. Okay? Então, basicamente, a gente teria justamente isso. Então, nessa medida, a gente pode claramente dizer que sim, é possível distinguir metafísica de ontologia. Né? A ontologia, na medida em que a gente retoma essa tradição fundamental e que hoje é quase como mainstream, né? De que a ontologia é justamente essa teoria fundamental, essa teoria geral dos aspectos mais fundamentais do real, né? E esse real é entendido aqui como as coisas que são, então, e as coisas que são os entes. Então, a ontologia seria justamente essa teorização desses aspectos fundamentais do real, só que ela não acabaria em si mesma, né? Ela, por sua vez, na sua própria dinâmica de desenvolvimento, da tentativa de esclarecer os aspectos fundamentais do ente, ela culminaria justamente numa teoria do ser. Né? Então, a teoria do ser seria justamente o desenvolvimento fundamental dessa teoria dos entes, da ontologia. Então, a metafísica seria quase que o desenvolvimento de planificação, de perfectibilidade da ontologia. Né? Seria a dimensão mais alta da ontologia. Nessa medida, o próprio Punto faz uma distinção, retomando as distinções ali do período medieval tardio, né? Principalmente ali influenciado por Soares, né? Que a gente pode dizer que a ontologia, né? Retomando embora essa terminologia seja um pouco equívoca, né? Se a gente retomar a terminologia que foi desenvolvida pelo Soares, no Francisco Soares, a gente diria que a ontologia seria uma metafísica generalis, né? Seria uma metafísica do ente em geral. Enquanto que uma teoria do ser seria, para o termo que o Punto cunha, uma metafísica primordial, uma metafísica primordialis, né? Seria uma metafísica primordial. Porque é nela em que se desenvolve no seu nível no seu nível teórico mais pleno, a teoria do ser, né? Do ser. Então, nessa medida a gente pode dizer que sim, é possível desenvolver um quadro teórico no qual a ontologia é distinta da metafísica, né? A partir desse sentido que eu acabei de explicar. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu vou procurar fazer mais vídeos com mais consistência, né? Mas se você gostou desse vídeo, né? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, né? Comente aí se tiver qualquer dúvida, que eu posso estar respondendo aí vocês. Né? O pessoal também está mandando, algumas pessoas estão fazendo alguns comentários lá no Facebook, né? Principalmente no chat, fazendo perguntas, me mandam algumas coisas para que eu comente, etc. Eu acho muito bom isso, porque muitas vezes eu posso tomar isso como um ponto para fazer um tópico para um vídeo. Então, vocês me ajudam muito com esses comentários e tudo mais. Então, um abraço a todos aí e até mais.